Olá, gente! Graça e paz! Começando mais uma super live especial hoje, quinta-feira, e hoje é muito especial mesmo. Então, quero que você fique ligado aí com a gente, porque já já vou estar recebendo um super convidado aqui para bater um papo e eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para você. Já vou chamar, já vi que ele entrou aqui, Pastor Lamartine. Deixa eu mandar aqui o convite para ele. Espera aí, Lamartine aqui, maravilha. Vamos entrar aqui. Pronto, só aguardar aqui a conexão. Isso, já foi enviado aí. Tudo bem, Olá, pastor? graças a Deus. E o senhor, pastor, como é que está? Tô bem, graças a Deus. Prazer estar aqui contigo. Poxa, eu que agradeço, estou muito feliz. Quero aqui já de antemão agradecer a aceitação do convite para essa live. Eu sei que o senhor aí tem, acho que recebe muitos convites e a sua agenda é super cheia. E de pronto o senhor já atendeu aqui o meu convite. Então fica aqui registrada a minha gratidão de coração mesmo em poder bater esse papo com o senhor aqui. Muito obrigado. Vamos nessa conexão aqui, Brasil-Irlanda. Que bom, não? Então, hoje, especialmente hoje, eu tinha essa vaga, né? Então eu falei assim, puxa vida, vai ser um prazer conhecer o pastor Leandro, né? Então, se eu não fosse agora, ia ter que marcar muito mais para frente. Então eu falei, esse horário, marquei, pensei no horário que seria aí, eu falei, vai ser um bom horário para ele, 9 horas lá, né? Então, prazer estar aqui conhecendo o irmão, seu ministério. Já curti ali, já me inscrevi aí no seu Instagram para acompanhar, dei uma passeada no seu Instagram para conhecer a igreja. Que bacana, Deus abençoe. Como Amém. é que... Nós estamos aqui, pastor, o ministério tem 2 anos, né? Nós estamos aqui numa pequena cidade da Irlanda chamada Claremorris. O pastor titular é o pastor Cristiano, eu sou pastor auxiliar aqui, né? E a nossa cidade tem 4.000 habitantes e a gente tem trabalhado aqui para o Senhor nessa obra, né? O Senhor conhece bem a realidade das igrejas aqui na Europa, não é fácil, né? Bem diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil, mas o Senhor tem dado graça e a gente está caminhando aí, né? E o Senhor tem dado vitória. que bom, Leandro. A gente tem que pensar na Europa como um continente a ser evangelizado, né? No passado foi uma potência, embora você está na parte da Irlanda que é protestante ou na parte que é mais católica? Na parte que é mais católica, na República da Irlanda, né? Aí o norte lá, que é a parte mais protestante. Mas a Irlanda é um país muito abençoado, sabe? Não sei se o senhor já teve a oportunidade de estar aqui. Não, eu já tive na Inglaterra, mas a Irlanda eu gostaria muito de conhecer. Quem sabe um Não, dia eu não vou. claro, quando melhorar essa questão toda, já fica aqui o convite para o senhor. Daqui da Irlanda para Londres é 50 minutos de voo. O senhor já está aqui e já vem nos abençoar, que vai ser um prazer E a aqui recebê-lo. República da Irlanda, ela está na comunidade europeia, né? É a outra que ficou separada, né? É a parte do mais protestante, né? É o norte, né, que é a Irlanda do Norte, que é ligado ao Reino Unido, faz parte do Reino Unido. E Eles saiu sim do... fizeram parte do Brexit, toda essa questão, né? Mas a Irlanda, a República da Irlanda aqui não, ela continua na União Europeia, a moeda aqui é o euro, né? Aqui nessa questão não mudou em nada, não. É porque eu tenho a impressão que hoje a Inglaterra é uma potência, mas a outra Irlanda deve estar com um problema, né? Porque aí não tem mais esse direito de ir e vir, né? Não tem mais essa facilidade, inclusive das isenções de impostos, da mercadoria para exportar e importar. Vai ser muito mais complicado para os menores, né? Porque a Inglaterra se vira, né? É uma grande Sim. potência e se vira. Mas que bom falar contigo. Então, é uma cidadezinha Ah, pequena de 4.000 habitantes. 4.000 habitantes. A gente está em torno de 2 horas e meia de Dublin, que é a capital, né? A Irlanda ela tem 4,5 milhões de habitantes, né? Dublin é a maior cidade, tem em torno de 500 mil habitantes. E aqui é uma cidade pequena,
no oeste da Irlanda, né? Mas é um país muito tranquilo, muito calmo, sabe? Sem violência, um bom lugar para se criar os filhos. E é como o senhor falou aí no início, né? A Europa precisa ser reevangelizada e a obra aqui tem caminhado, né, com todas essas dificuldades. Para o senhor ver, a gente está com culto online aqui desde dezembro que parou e a gente só está online, né? Então, acredito que em maio vai retornar aqui parcialmente Aí algumas a turma coisas. já vacinou ou não? Ainda está. Está muito devagar a vacina aqui, pastor. Em toda a Europa, né, a vacina tem sido assim. Eles, a princípio, a ideia era até o meio do ano, julho, ter uma boa parte da população vacinada. Mas pelo ritmo que está, acho que eles não vão conseguir atingir essa meta, né? Ontem, inclusive, a vacina da AstraZeneca foi suspensa aqui. Já tinha sido algumas semanas atrás, em alguns países da Europa, ontem foi novamente. Então, a situação é essa, né? A vacinação vai bem devagar e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu andei vendo as fotos, já tem uma boa, um bom número já de pessoas na igreja, né? Eu vi as fotos, achei muito bonitinho. Olha, gente, eu amo ver um trabalho começando. É uma paixão que eu tenho por esse início de trabalho, né? Que vira uma família, né? E aí na Exatamente. Europa eu acho que a igreja é uma família mesmo, né? Porque a maioria expatriados, né? Brasileiros. Vocês têm já um culto em inglês também? Tem pessoas do país frequentando? Como é? Então, foi interessante isso, pastor, porque antes da pandemia, nós tínhamos culto somente em português, não é? Com tradução para o inglês. A gente, além de português, nós temos brasileiros, portugueses, irlandeses, tem pessoas da Venezuela, Colômbia, Bolívia, né, da Bulgária, então, Polônia. E então a gente tinha um culto em português com tradução para o inglês. Aí houve o início da pandemia, em março do ano passado, parou tudo. Aí, quando nós retornamos o culto em julho, o pastor Cristiano falou, não, vamos colocar um culto em inglês também, né? Então, agora a gente está, sábado, o nosso culto em português, e domingo de manhã o culto só em inglês, porque já era uma ideia nossa fixar um trabalho na língua inglesa, né? O forte nosso aqui no momento é a comunidade de brasileiros, né? Mas claro que a gente quer expandir, a gente está com esse trabalho aí na língua inglesa e a gente não vai parar não, vamos continuar batendo forte aí para que a gente possa avançar cada vez mais e alcançar os europeus que vivem aqui, né? Porque tudo bem que tem brasileiro em qualquer parte do mundo, né? Então, uma igreja dirigida por brasileiros acaba atraindo os brasileiros quando faz um culto em português. Mas é importante falar a língua da nação para você atingir, né, os próprios nativos, né? Porque senão você fica sempre com uma membresia que é flutuante, porque uma hora o brasileiro volta para o Brasil, né? E aí você sempre cresce, mas perde um, ganha outro. Então, é muito importante estar voltando também para a língua dos nativos aí. Que A Deus gente está abençoe. consolidando esse trabalho, né? E esperamos que assim que retornar à igreja, a gente possa ampliar ainda mais esse trabalho na língua inglesa, porque a gente vinha vindo, o senhor estava falando que estava vendo as fotos aí, antes a gente estava com uma média de 80, 90 pessoas no nosso culto, né? Que é uma média boa aqui para a Europa, é uma Muito, média muito muito boa. boa, não é? E a gente vinha numa crescente, aí houve essa paralisação, tudo, e então o ministério tem 2 anos, e o senhor falou aí de família, inclusive o lema da nossa igreja é não somos apenas uma igreja, somos uma família. E a gente tem Olha, procurado isso, né? A gente quer trabalhar com pequenos grupos, que é uma forma muito boa da gente poder alcançar, né, os europeus aqui, e para a nossa realidade aqui vai funcionar muito bem. Então a gente está implantando todo esse processo. que bom, que Deus abençoe, porque realmente a Europa precisa de ser reevangelizada, né? Porque virou um continente pós-cristão, né? Onde o europeu mesmo acha até estranho falar em Deus, né? Então, Exatamente. mas que Deus abençoe.
Manda um abraço para o pastor Cristiano. Amém. E será um prazer recebê-lo quando o senhor estiver aqui na Europa. Com certeza o senhor vai dar um pulinho aqui na Irlanda. Vou sim, em nome de Pastor, Jesus. deixa eu aproveitar aqui. A gente já vai falar um pouquinho, até o pessoal que está entrando aí. Deus abençoe, né? Acredito que tem gente aí de vários lugares aí, não apenas do Brasil, mas vários lugares do mundo. Deus abençoe a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, que o senhor é um especialista nisso, tenho aprendido muito com o senhor, né? Mas antes, pastor, eu queria falar sobre as redes sociais. O senhor é um gigante aí nas redes sociais, né? Seu canal no YouTube tem mais de 1 milhão de inscritos, sua página no Face também, 1,5 milhão de pessoas. O senhor tem feito um trabalho muito relevante nesses dias, né? E o senhor, melhor do que eu, sabe a força que as redes sociais têm hoje, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho isso, a importância das igrejas com esse ministério de comunicação. O senhor viu as fotos lá? A gente está implantando agora, sabe? A gente começou com as câmeras, né? A gente está implantando toda essa parte de mídia, de comunicação. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, da importância das redes sociais para as igrejas. Então, Leandro, eu sou bem mais velho que você é um jovenzinho ainda, né? Quantos anos você tem? 45. Rapaz, você está escondendo a idade, eu te dava uns 35 no máximo. Mas eu ainda assim sou bem mais velho, vou fazer 60 agora o mês que vem. Nessa pandemia, uma das coisas que Deus mostrou muito para mim, que embora Satanás queira segurar o avanço da igreja, o tiro saiu pela culatra. Eu participo de um grupo de pastores, né, aqui do Brasil e do mundo também, chama Global Kingdom. É um grupo de pastores do mundo inteiro e a gente tem comunhão, se reúne uma vez por ano, mas tem muitas reuniões aqui pela internet. E com essa pandemia, as nossas reuniões passaram a ser online e eu acabei sendo o tradutor oficial do grupo, porque vinha gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Do Egito, da Síria, dos países nórdicos, da Inglaterra. Olha, traduzia até um senador aí, um membro da House of Lords aí da Inglaterra, né? Que é um cristão, um homem cheio do espírito e tal. O que a gente percebeu, Leandro, é que Deus está se movendo através da internet. Uma das pessoas que eu interpretei foi um americano que é um expoente nessa área de mídia social, e ele é um cara que tem um grande escritório em Los Angeles, e ele cuida, inclusive, de muitas grandes empresas, mas como ele é um cristão, ele cuida de muitas igrejas. Ele falou uma coisa que eu fiquei muito impactado. Ele falou que nos Estados Unidos, nesse período da pandemia, 50% de todo o conteúdo de internet foi das igrejas. Olha Todo o só. resto, junto, foi 50%. Só a igreja sozinha estava promovendo 50% de conteúdo na internet. Então, através disso, o evangelho está sendo pregado. Antigamente, quando eu era jovem, me converti, a gente saía no fim de semana para entregar panfleto, para evangelizar. Hoje, o que eu digo para o meu povo? O nosso panfleto de hoje é a mídia social. Então, é importante que você entenda que você que está ligado a uma igreja, que você compartilhe os vídeos que são postados, né, no Instagram, no Facebook ou no YouTube, porque essa é a maneira de você alcançar o mundo, né? Hoje, quando a gente faz aqui, nós estamos falando aqui para pessoas que eu já vi aqui, gente do mundo inteiro, dos Estados Unidos, aqui da América do Sul, do Brasil, aí da Irlanda, já vi gente da Itália aqui, passando por aqui. Então, é um instrumento maravilhoso. E quando Deus foi mostrando isso para mim, eu comecei a trabalhar muito, né? Porque nós passamos o ano inteiro praticamente em lockdown, né? Tivemos alguns meses que teve uma abertura, mas com parte disso, né? Só com 20%, 30% da igreja. E aí o povo começou a participar dos cultos pela internet. Então a gente está fazendo tudo. Para você ter uma ideia, Leandro, eu não estou só pregando o evangelho.
Eu faço apelo nos cultos. Eu estou batizando pela internet. Eu faço um batismo na igreja, mas as pessoas que estão no mundo inteiro me acompanhando, se elas querem confessar, se elas confessaram Jesus comigo, querem se batizar, eu falo para elas também, elas se batizam no mesmo horário que eu estou batizando as pessoas. Aqui na igreja, elas estão sendo batizadas no mundo inteiro. Aí elas me mandam vídeo. A gente está fazendo tudo, apresentação de crianças, vai orar pelas crianças, eu oro pelo mundo inteiro. A gente está fazendo, a igreja está online. Eu creio que essa é a ferramenta que Deus está dando para a igreja para que se cumprisse a palavra e o evangelho fosse pregado no mundo inteiro. Então, por conta disso, nós inclusive mudamos o nome da igreja, que era uma igreja Batista Palavra Viva, hoje virou Yacht Church, porque para ter um nome internacional, hoje nós já estamos aí em mais de 20 nações aí na Europa. Olha só. Por quê? Porque são pessoas que estavam ligadas a mim, me seguindo, e eu falei, olha, eu estou abrindo uma igreja, quem quiser vir comigo, vem. E aí, então, eu dou, cada 15 dias eu faço uma mentoria com as pessoas da Europa, e 15 dias eu faço aqui em todo o Brasil, né? Aí faço pelo Zoom, é um grupo fechado, mas nós estamos querendo evangelizar a Europa inteira, os 4 continentes, estamos na Ásia, estamos na África, América do Norte, América do Sul, porque o tempo é de pregar o evangelho. Então, a minha sugestão para... Como é que chama o ministério da sua igreja mesmo? Life in the Spirit Church. Isso. Life in the Spirit Church. Yeah. Quer dizer, a igreja da vida no Espírito, né? Invista em mídia social. Invista. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse ano nós tivemos assim milhares de pessoas que vieram para a nossa igreja local por causa dos canais de mídia, do YouTube, do Facebook, do Instagram, que vieram, se converteram. Pessoas vinham para a igreja e, obviamente, se convertiam, ficavam, eram batizadas. Hoje, essa é a melhor ferramenta para ganhar vidas e ganhar almas. Então, a minha sugestão, a minha dica, eu tenho falado para todos os meus amigos, pastores aqui, dou dicas, se pede algum conselho, eu dou. Trabalhe na internet, porque as pessoas estão hoje estão necessitadas de uma oração, necessitadas de um conselho. Agora, tem que trabalhar. Eu respondo mais de 200 WhatsApps por dia. Além disso, ainda tem Instagram, YouTube, pessoas me perguntam, eu procuro responder. Claro que eu não consigo responder para todo mundo, mas eu faço o possível. Estou trabalhando muito. Estou queimando a minha vela aqui até o Senhor me chamar, mas estou pregando a palavra e fortalecendo, principalmente nesse tempo de pandemia. Não sei se você percebeu, as pessoas estão muito mais carentes, né, por causa disso. Então, a minha sugestão é aproveite o tempo. Nós não sabemos até quando vai durar, porque a minha sensação é que em algum momento eles vão nos cercear. Eu tenho essa sensação também. E, pastor, o senhor falou aí de investir, a gente tem procurado fazer isso. Queria até aproveitar a audiência do senhor aí, pedir para o pessoal que quer conhecer um pouco melhor o nosso trabalho, né? Seguir a gente aí no Instagram, no nosso canal no YouTube. A gente está começando agora também, Life in the Spirit Church, né? E é uma ferramenta realmente muito poderosa. Às vezes a gente transmite os cultos aqui, a gente recebe mensagem de vários países aqui da Europa, né? O senhor que tem uma rede social muito relevante, assim, o senhor tem ideia do alcance mensal dos seus vídeos, assim, quantas pessoas o senhor alcança por mês? O senhor tem como verificar isso? Eu tenho pelo YouTube. O meu YouTube alcança 6 a 7 milhões de pessoas por mês. O YouTube, mas aí você tem Facebook, tem Instagram, que eu trabalho basicamente com esses 3, né? Eu faço vídeos para o Instagram. Instagram eu não sei quanto, porque ele não me dá não tem uma ferramenta para me dizer quantas pessoas me viram, né? Eu consigo ver quanto que eu tive uma visualização de um vídeo que eu pus. Então, mas o YouTube ele te dá quantas pessoas você tem por mês. É uma média de 6 a 7 milhões de pessoas por mês.
O senhor vê como é algo poderoso, né? A internet. O senhor alcança aí por mês mais do que toda a população aqui da Irlanda, Que que tem em torno coisa. de 5 milhões de pessoas, né? Só para a gente poder dimensionar o quanto essa ferramenta as igrejas precisam utilizar hoje, né? A gente precisa investir realmente, treinar pessoal, investir em tecnologia. A gente tem procurado profissionalizar cada vez mais as nossas transmissões aqui. Os nossos recursos não são muitos, né? Mas eu creio que Deus vai nos abençoar e a gente vai Agora, conseguir Leandro, alcançar vidas para Jesus, que é o objetivo, né? é muito importante esse investimento e tal, mas eu vou te falar uma coisa. Você sabe como eu gravo? Todo dia eu gravo dois vídeos. Um de manhã, que é uma oração, e à noite tem um vídeo que eu posto à noite. Sabe aonde eu gravo? No meu celular. Celular. Eu não tenho um aparato, não tenho. Agora eu comprei um ring light aqui. Antes nem isso eu tinha. O que faz de verdade o canal da pessoa crescer É o é conteúdo, né? o conteúdo também, mas hoje eu percebi o seguinte: as pessoas querem conversar com você. Então eu faço muitas lives. Eu estou aqui fazendo live, batendo um papo com você. E às vezes eu faço live sozinho. Sabe, eu estou sem sono, 11 horas da noite eu ligo. E eu começo a conversar com as pessoas, aí eu oro com elas. Super informal. Bato um papo, aí elas me perguntam de escatologia, eu respondo. As pessoas, elas querem ter, Leandro, elas querem ter alguém para quem elas possam abrir o coração e contar da sua vida. Muita gente fala, aqui mesmo, várias pessoas me disseram, meu pastor virtual. Porque, bom, eu sou uma pessoa que eu adoro gente, né? Eu fiquei desnorteado porque eu gosto de gente, eu gosto de abraçar, eu sou italiano, né? Sou neto de italiano. Eu gosto de gente, de abraçar, de beijar, de ficar junto. Então, para mim, isso aqui é uma catarse também, sabe? Porque eu não aguento ficar sem ver povo. Então, aí eu ligo aqui, fico batendo papo com a turma, mas até eu brinco, eu dizer, gente, vocês não têm sono, não? Porque às vezes eu estou 11 horas da noite aqui, tem um monte de gente da Europa que está me vendo. Então é 3 da manhã, 4 da manhã. Gente, vocês não vão dormir e a turma fica lá. Então, isso é uma coisa muito importante, Leandro. Ovelha quer pastor. Entende? Eu tenho muitos amigos que têm canais que são importantes, que crescem, mas são aqueles vídeos maravilhosos. O meu vídeo, que é bacana, eu tenho hoje uma pessoal que faz imagens, às vezes eu falo de um tema, eles botam imagem, aí fica bacana. Mas na maioria, sou eu e eles. Entendeu? Eu estou conversando aqui, às vezes eu estou descabelado. Tem gente que fala, pastor, você está de pijama? Tô, olha, que hora você acha que é agora? Eu acordei, estava sem sono, estou aqui, estou de pijama. Então, é assim, isso, eu acho que isso, de alguma maneira, tocou no coração das pessoas que estão me seguindo, que estão compartilhando, né, os vídeos, e por isso cresceu. Então, a minha dica é pastoreie as pessoas. Faça Muito lives, não importante tem isso que o senhor está importância falando. se tiver 10, 20 pessoas ali, mas crie, sabe, esse engajamento, cuide das pessoas. Eu oro pelas pessoas. Quando as pessoas me pedem oração, eu respondo, eu vou orar agora, e eu oro mesmo. Porque se eu não orar naquele momento, eu não vou orar mais. Então, toda vez que alguém pede uma oração, seja na live, eu oro, se não, se eu estou lendo um comentário depois, eu oro na hora. Eu falo, Senhor, eu não sei qual a necessidade desse irmão, dessa irmã, mas ajuda, põe a tua mão. Sabe, Deus colocou no meu coração um amor assim muito grande pelas vidas, sabe, nesse momento. Eu sinto que esse é o meu chamado, por isso que eu creio que Deus está aí, de alguma maneira, mandando a mensagem para longe. Muita gente me pergunta, como que você cresceu tanto? Não foi por técnica. Porque eu tenho uma boa equipe na igreja, tem também no mensagem de domingo, eles fazem, né, o PowerPoint bacana, mas O no dia... material visual do senhor é muito bom. Meu Deus, o material visual do senhor é excelente, Então, excelente. esses são os vídeos que eles preparam, mas é a minoria, entendeu? Porque no dia a dia, eu tô aqui eu mesmo e a câmera. Eu mesmo gravo, boto aqui meu celular e pronto. Aí subo, se tem alguma coisa para fazer, eles botam uma imagem aqui, outra ali, né? Mas assim, sou eu mesmo. Tem
chamar uma equipe para trazer Super câmeras produção. profissionais, nada. O povo quer saber se você está ali querendo se importar com eles e, obviamente, como você falou, tem que ter um conteúdo, né? Tem que ter algum tema que você vai ensinar, que vai ser um conteúdo, e isso é que acaba levando a mensagem para longe. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Ter amor pelas vidas e trabalhar, porque todo dia eu estou estudando, porque eu estou preparando pelo menos 10 vídeos por semana, fora as mentorias, né? Porque eu tenho mentoria com a Europa, tenho a mentoria com a América, entende? Tenho a mentoria com os meus pastores, então é muito trabalho. Mas vale a Depois eu vou pena. querer saber mais dessa mentoria que o senhor está falando. Tá bom. Mas muito importante essa dica que o senhor deu aí, viu, pastor? Muito importante mesmo. Eu acatei isso aí para mim. Acredito que tem muitos pastores também aí que estão acompanhando, né? Muitos líderes de igreja. E a gente precisa. Eu vejo assim, a gente está aprendendo, né? Pelo menos a gente está aprendendo a lidar com isso, com essa novidade, aprendendo a lidar. Cada rede social é uma linguagem diferente, né? A gente está aqui buscando atender cada pessoa. O Facebook tem uma linguagem, o Instagram é outra. Aqui, para o senhor ver, na Irlanda, a maior rede social, a mais utilizada aqui é o YouTube, sabe? Por isso que a gente começou agora com o nosso canal, a gente falou, precisamos crescer, né, no canal, porque é o que eles mais utilizam aqui na Irlanda, né? Então, muito importante isso que o senhor está falando. Pastor, deixa eu perguntar um negócio aqui. Nós estamos há um ano com pandemia, né? Praticamente em março do ano passado, a Europa fechou um pouquinho primeiro do que o Brasil, não é? Começou lá na Itália e depois expandiu aqui para os outros países. Um ano. Qual a avaliação que o senhor faz? O senhor disse aí que as igrejas estão aproveitando bem, né, esse período. A gente sabe que muitas igrejas fecharam, estão passando por dificuldades. Mas qual a análise que o senhor faz assim do mundo? Nós não sabemos quando isso vai terminar, né? As pessoas estão carentes, as pessoas estão sofrendo. Qual é o feeling que o senhor tem desse momento? Eu tenho a sensação de que nós vamos ter uma transformação do mundo, que nós nunca mais vamos voltar a ser o que éramos de verdade. Antes. Aquela despreocupação de ir e vir, viajar, eu acho que não. Eu acho que daqui para diante as nações vão começar a cobrar mais. Né? A gente está vendo por aí a possibilidade de existências de passaporte que revele se você foi vacinado ou não. Então, eu acho que o abalo da economia é uma coisa inevitável, porque se continuar havendo outras ondas, né, de Covid, se essa situação se estender por muito tempo, vai haver um abalo econômico muito grande. Né? A gente vê aí na Europa as pessoas falando de um reset, né, econômico, né, que, para mim, pode fazer com que haja de fato, né, o término da moeda papel e que se torne uma moeda eletrônica. Eu acho que isso é o que vai acontecer dentro de algum tempo, alguns anos, não dá para saber quanto tempo, mas eu acho que nós estamos chegando mesmo no final do tempo da igreja aqui na Terra. Porque o mundo todo está começando a ter uma atitude contrária ao cristianismo. A gente percebe isso, o cristianismo está cada vez mais sendo visto como uma religião politicamente incorreta, porque as bandeiras conservadoras que a gente defende são contrárias a essa agenda, né, globalista. Exato. Então, por isso que eu tenho a sensação de que eu tenho que pregar tudo que eu puder. Às vezes eu falo assim, eu tenho tanto conhecimento na minha cabeça, eu queria passar tudo de uma vez. E eu não consigo, entendeu? Porque eu sou uma pessoa só, eu tenho que escrever, eu tenho que preparar, mas eu estou dando tudo de mim, porque eu creio que a palavra pregada, ela está indo longe, Leandro. E é esse o tempo que nós temos, porque ontem mesmo eu fiz uma live com um pastor sobre a igreja de Laodiceia e Filadélfia, e eu disse isso, que a igreja de Filadélfia, que é a igreja verdadeira dos últimos dias, Jesus disse para ela, olha, você tem pouca força. Você é uma igreja fraca, né? E eu digo que essa pouca força, ela se refere tanto ao aspecto espiritual, porque comparada à igreja primitiva, né, onde os milagres aconteciam toda hora e todo dia,
Hoje não é assim. Mas também eu vejo a pouca força econômica, política. Só que Jesus diz, apesar disso tudo, eu tenho uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Então, esta porta aberta é a porta aberta para a evangelização que nenhuma outra igreja no tempo, na história da igreja, teve. Nós temos. Hoje a gente está falando, eu me lembro, eu sempre dou esse testemunho, quando eu era bem mais jovem, um dia eu estava nos Estados Unidos, e eu estava num hotelzinho assim que tinha um quarto, uma cozinha, tipo um resort, sabe? Eu não sei se aí na Irlanda tem esse tipo de hotel, mas era um hotel bem simples, mas tinha uma cozinha e tinha um quarto. E eu deixava sempre no canal da TBN, que é uma rede evangélica, e eu estava lá na cozinha, acho que preparando um lanche, e eu comecei a ouvir uma mensagem que eu não sabia, mas era o Billy Graham que estava pregando. E ele, enquanto começou a pregar, a unção era tão poderosa, mas tão poderosa, que eu comecei a chorar. Comecei a chorar na presença de Deus, porque eu, quando falo de Jesus, eu choro. Aí, quando eu cheguei lá e eu fui ver aquela pregação, eu vi que era ele, eu assim, sabe, me debulhando em choro naquele dia, ele fazendo apelo e milhares de pessoas vindo, né? E eu falei para Deus, Deus, coisa que eu mais queria na minha vida era pregar o evangelho para uma multidão, assim, para as pessoas. Eu queria falar do amor de Cristo para o mundo. E agora, nessa pandemia, né, que meu canal começou a explodir, começou a ter muita gente. Eu falei no ano passado para 80 milhões de pessoas, num ano. Então, num daqueles dias eu estava orando e Deus falou, você lembra daquela oração que você me fez? Ele falou, hoje, meu filho, você fala para muito mais gente do que o Billy Graham jamais falou. E Deus me falou que esse é o tempo, sabe? Esse é o tempo da igreja. Então, nós não sabemos até quando nós vamos estar aqui, não sabemos quando que vai ser levantado, né, o anticristo e esse mundo terrível que será, mas nós sabemos que hoje nós temos a oportunidade de falar do amor de Cristo. Então, hoje, o que eu quero falar é sobre Jesus. Eu não quero falar de outros temas. Às vezes eu sou chamado para falar de política, da situação econômica do Brasil. Eu sei que isso é importante, mas eu não tenho vontade. Minha vontade é só falar de Jesus, falar que Jesus está voltando, preparar as pessoas para esse encontro. E eu faço isso, eu preparo vídeos o tempo inteiro e estou trabalhando para isso, morrendo de saudade do meu povo, da minha igreja, né? Das vidas, mas também, ao mesmo tempo, me apegando aos que me seguem pela internet, que eu já até conheço os nomes das pessoas, às vezes já conheço a vida delas, porque elas me mandam vídeo, me contam as histórias, e está sendo uma bênção, Leandro. Puxa, que legal, pastor, ouvir isso daí, né? Esses testemunhos, isso nos anima, nos fortalece. E o senhor falou uma coisa. O sentimento que eu tenho é assim, e eu quero até tocar nesse assunto com o senhor. Esse período tem contribuído para a apostasia, não é? Eu vejo que tem contribuído para a apostasia de algumas pessoas. Por outro lado, eu vejo isso também. Deus tem levantado assim, não é? Pessoas tão apaixonadas por Jesus, pessoas com uma vontade de falar de Jesus, sabe? Pessoas assim que antigamente não tinha esse fervor, mas agora sim Deus tem levantado um exército poderoso também, não é? Para evangelizar. Eu vejo esses dois extremos, sabe? Por um lado, eu não sei se o senhor vê dessa forma também. Eu vejo exatamente assim. Inclusive, eu tenho falado muito sobre isso. Eu vejo que quanto mais a igreja caminha para o final dos tempos, e nós já estamos no período de princípio de dores, você vai ver as duas vertentes ficando cada vez mais claras. O joio é joio, o trigo é trigo. Então, você tem, de um lado, o esfriamento de algumas pessoas da igreja caminhando para a apostasia, mas você tem o avivamento poderoso do outro lado. Então, é isso, vai acontecer isso até o fim. A igreja vai cada vez mais avançar com a mensagem do evangelho, mas, ao mesmo tempo, dentro da igreja, eu não estou falando da igreja A ou B, em toda igreja. Eu vejo dentro da minha igreja pessoas que, apesar da gente pregar a cruz, de pregar a palavra, pessoas que estão se afastando, que já não querem mais vir para a igreja para o culto presencial, entendeu? Que já estão tão envolvidas com as coisas do mundo que não querem.
entendeu? Se envolver com o chamado de Jesus, eu vejo que é um tempo de muita batalha espiritual, mas, sem dúvida alguma, Jesus prometeu uma porta aberta que ninguém pode fechar, e eu creio que não vai. Olha aqui, ó, tem uma pessoa aqui, ó, a Bergalo Sara. C'è una grande battaglia spirituale, però i figli di Dio saranno i vincitori, perché Dio ha già vinto per noi. Quer dizer, ela está dizendo, tem uma grande batalha espiritual, mas os filhos de Deus serão os vencedores, porque Deus já venceu por nós. Então, lá na Itália, a Bergalo Sara está sempre me acompanhando também, com esta sorella carina, grazie por stare qui con noi. O senhor fala italiano, né? Inglês? O senhor fala francês? Francês eu estou meio enferrujado, mas eu entendo perfeitamente e já falo um pouco também, porque eu estudei o francês, né? Mas como não tem muita gente para praticar, então falar tá enferrujado, mas eu entendo muito bem e leio tudo e consigo me comunicar, mas o italiano eu falo melhor e o inglês é o que eu falo melhor de todas as línguas aí. Maravilha. Pastor, o senhor falou aí do princípio das dores. Eu acho que não tem dúvida que nós estamos nesse momento, né? Isso daí eu acho que não dá para negar. A gente está realmente naquele período que Jesus profetizou lá em Mateus 24, né? E esse é o tempo, né? Olha, você tem toda a razão. Agora, não dá para negar. Você não tem ideia de quanta gente nega. Para quem tem, é o que Jesus fala, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem muita gente dizendo que isso tudo é balela, que não é nada disso. Então, sem dúvida alguma, na minha opinião, nós estamos muito, e não é nem o princípio de dor, nós já estamos naquele momento das dores de parto mesmo, que o bebê está para nascer, viu? Verdade. E vamos falar um pouquinho do anticristo, pastor, porque essa questão escatológica, antes dessa pandemia, eu vejo assim, ela estava meio que, era mais ali no meio teológico, né, que se falava sobre isso, tal. Começou a pandemia, o negócio explodiu, né? Todo mundo falando agora, e a gente vê de tudo, né, na internet. A gente vê todo tipo de informação. Já falaram que o anticristo surgiu não sei aonde, que o Macron é o anticristo, e aí surgem várias teorias, né? Na sua avaliação, o senhor acha que o anticristo realmente ele vem da Europa, como muita gente acredita, não é? Ele será judeu, como também a gente ouve? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o anticristo. Olha, o que a Bíblia deixa claro é que a palavra Cristo, na verdade, é a palavra grega para Messias, né? No hebraico é Mashiach. A palavra Mashiach é ungido, se refere ao rei. Os judeus esperam um líder que vai governar o mundo, um Messias que vai governar o mundo. É um líder político, não é um líder espiritual, é um líder político. Agora, se ele vem da Europa, existe uma grande possibilidade que seja da Europa, porque, na verdade, ele não é que a Bíblia diz que ele vem da Europa, ele vem do Império Romano que existiu naquela época. Porque ele é a reconstrução desse Império Romano. Quando você lê Daniel, fica claro que ele vem, né, do Império Romano, que é as pernas dali do povo que destruiu a cidade. Do povo, né? Que há de vir, que destruiu a cidade. Ou seja, quem destruiu a cidade foi Tito, não é isso? Então, ele era romano. Agora, isso não quer dizer que vem da Itália. Isso vem do Império Romano. Porque naquele tempo, o Império Romano ele englobava muito mais do que a Europa. Engloba, inclusive, a Turquia. Né? Nós sabemos que o Império Romano ele se dividiu depois, o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Constantinopla era a capital do Oriente e Roma do Ocidente. E ele atingiu muitas nações, né? No norte da África, na Europa, na Ásia. Então, para mim, o anticristo vem de uma dessas nações que outrora fizeram parte do Império Romano. Pode ser um europeu? Pode, mas pode ser que não seja. Entendi. Entendeu? E quanto a ser judeu, eu não acredito que tenha que ser necessariamente não. Porque
se você pegar os judeus ortodoxos, eles jamais aceitariam um Messias que não fosse judeu. Entretanto, se você pegar os judeus seculares do mundo, eles não estão nem aí se o cara é religioso. Eles querem que o cara resolva o problema da paz. E nós sabemos que o anticristo ele vai promover a paz entre muitas pessoas. O próprio Donald Trump, que foi lá, transferiu a embaixada, né, de Tel Aviv para Jerusalém, bom, começou a ganhar uma moeda, como se fosse o Ciro moderno, né? Porque o Ciro foi o imperador que destruiu a Babilônia e libertou o povo para voltar para Jerusalém do cativeiro babilônico. Então, na minha opinião, ninguém sabe exatamente os detalhes do anticristo. O que a gente sabe é que ele vai iniciar uma paz mundial. Ele vai ser o proponente desse acordo, vai estar à cabeça desse acordo e todo mundo vai olhar. Então, existem alguns players aí que têm chance de ser, tem alguns aí que podem ser, mas eu não sou louco de afirmar, porque pode ser que não seja. E toda vez que alguém fala, é fulano, é Beltrano, cai no descrédito a mensagem de que Jesus está voltando, entendeu? Isso Exato. Satanás quer mesmo. Então eu jamais vocês vão ouvir da minha boca que fulano é. E data também, né? O pessoal da data cita nomes, precisa tomar muito cuidado com isso, Não, né? tem camarada que já errou um monte de vezes data, e tem gente que continua seguindo ele, entendeu? Quando Jesus diz ninguém sabe o dia nem a hora, quer dizer, como é que alguém pode acreditar que alguém vai encontrar na Bíblia uma data? Não vai. Um pouquinho antes o senhor falou até a questão dessa situação econômica, né? Que a gente não sabe o desdobramento que isso vai ter nas economias aí dos países. E o senhor falou o final de moeda, de cédula, né? A Suécia, antes dessa pandemia, eu já tinha lido um artigo que ela já tem um projeto para 2026, olha, agora, próximo, né, 2026, que ela já quer acabar, não é, com todo tipo de cédula. Isso antes da pandemia. Eu acredito que com isso deve até acelerar um pouco mais esse processo, né? Então, a gente vê, pastor, que o cenário para o anticristo, ele vem se formando, né? O cenário está quase pronto. Cada dia vai encaixando uma peça, cada dia o mundo vai se transformando, várias autoridades já vêm pedindo esse líder mundial, né? A ideia, ela já vai sendo amadurecida, não é, pela mídia, pelos governantes, então está tudo sendo preparado. Você tem toda a razão, e hoje eu já vi vários líderes europeus falando sobre isso, que para você gerenciar o caos do mundo, você precisa de um governo mundial. E obviamente não será um homem, ele será o líder, mas ele terá juntamente com ele um gabinete aí, que vai, na minha opinião, ser formado pelos países da Europa, mais a América do Norte, alguns países importantes do Oriente, como Japão, China. Esse gabinete que vai governar o mundo é assim. A tecnologia necessária para implementar um governo mundial já está pronta também. A tecnologia do 5G, tudo se tornando digital, entendeu? A chamada inteligência artificial. Hoje em dia, você dirige um carro, ele corrige quando você está saindo da pista, entendeu? Ele te chama para o lado. Daqui a pouco, você não vai dirigir mais. Então, se você vai fugir, por exemplo, numa época do Império do Anticristo, o camarada pega o carro dele para fugir, uma câmera de rua reconhece ele e o carro vai dirigir para a delegacia. Ele não tem nem mais condições de fugir mais. Ou seja, essa globalização e essa tecnologia de tudo ser digitalizado, o 5G vai permitir que, né, o surveillance, que é essa, como é que chama? Não é pesquisa, a tradução para essa palavra, das pessoas conseguirem ficar sendo encontradas, né, rastreadas, vai ser muito grande. E a moeda digital, você tem e você não tem. Se você não se adequar ao que eles mandarem, eles te apagam de uma hora para outra e você perde tudo. Pastor, o senhor falou aí do 5G, eu ia até tocar nesse assunto, porque o senhor fez um vídeo, agora recente, né? Está até no canal aí do senhor
no YouTube. Quem não assistiu, eu até recomendo. Eu vi esse vídeo todo, não é? E olha, o senhor está de parabéns ali com todas aquelas informações que o senhor passou. E eu não tinha, confesso para o senhor, a ideia do que o 5G ele traz por trás, não é? Porque a gente só pensa, nossa, que maravilha, a internet vai ficar mais rápida, né? Essa é a ideia que se vende. Mas por trás disso tem toda uma questão ética, tem tudo. Depois que eu vi o vídeo do senhor, sabe a sensação que eu tive? Que parece que o 5G, na parte tecnológica, é aquilo que faltava para o anticristo, para o Não, governo parece dele. não. É isso mesmo. É impossível. Por exemplo, hoje, quando for implementado o 5G, depois o 6G, mas o 5G já vai permitir. Todos os seus eletrodomésticos vão ser inteligentes. Em todos eles vai haver uma câmera. Você não vai mais estar sozinho em casa. As torres de transmissão vão ser pequenas e elas têm que estar no máximo a dos 100, 150 metros da sua casa. Então, tudo que você falar vai ser captado, quer dizer, as pessoas serão rastreadas completamente. Os eletrodomésticos, o seu carro vai ser, entendeu? Completamente dominado. Isso que eu estou falando é a pura verdade. Se você for uma pessoa que estiver sendo perseguida, o teu carro vai ser acessado e você vai perder o controle dele e ele vai te levar para onde ele quer, por causa da inteligência Incrível artificial. isso, né? Cada vez mais nós estamos perdendo a autonomia. Cada vez mais. E nós não estamos longe do tempo em que eles vão criar uma lei para colocar um chip dentro de vocês. Eu vi outro dia, eu não sei se é fake news, se é teoria, mas que nos Estados Unidos já está se desenvolvendo um chip para colocar nas pessoas de maneira que esse chip detecte se a pessoa contraiu o vírus. Aí quem não vai querer um chip desse? Ó, se eu pegar, ele me avisa logo, eu já vou tratar. Só que vão botar uma coisa dentro de você que ela vai fazer muito mais do que aquilo. Você vai ser uma pessoa rastreável. Você nunca mais vai ter liberdade, sabe, completa. Onde você for, eles saberão onde você está. Então, a preparação para o governo do anticristo está pronta, está tudo ficando pronto. É uma questão, na minha opinião, de anos. Não, verdade. Quando eu vi esse vídeo do 5G do senhor, eu realmente tinha pouquíssimas informações sobre isso, né? E eu fiquei espantado ali com tudo aquilo que tem por trás e não vai ter como fugir, né? As pessoas não vão ter como fugir. As pessoas vão estar o tempo inteiro vigiadas, o tempo inteiro rastreadas. Hoje o nosso celular, não é? Já acontece isso, mas com o 5G, que eu acredito que questão aí de mais 2 anos aí, isso já vai estar bem espalhado, né, por todo mundo, a ideia, né, assim, para que o governo do anticristo ele possa se concretizar, ela vem cada vez mais ganhando espaço, né, pastor? A agenda globalista, a grande mídia aí dando um espaço, né? É impressionante, parece que só existe um lado, né? Ele só ouve um lado, o outro lado não tem espaço. É impressionante esse comportamento da mídia hoje tão escancarado. E no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. É isso que é mais legal, assim. E quer dizer, legal que a gente fica... discurso. Exatamente, não é só no Brasil, né? Isso é na Europa, isso é em todos os lugares, é algo geral. A igreja, ela vai ser arrebatada, na minha opinião, antes da grande tribulação, mas ela vai passar pelo tempo em que ela vai perceber como ela é rejeitada pelo mundo. Porque quanto mais o espírito anticristo cresce em influência, mais a igreja vai ser rejeitada. Agora, o que eu penso? Nós estamos aqui, como diz a própria palavra, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o mistério da iniquidade já opera, né? Que é o diabo, o anticristo. Somente aguarda que aquele que o detém seja retirado. Para mim, é a igreja. Enquanto Exato. A igreja estiver aqui, ele não vai se levantar com o poder oficial. A igreja subiu, ele vai imediatamente criar esse governo mundial, mas para que ele possa criar, já tem que estar tudo pronto, já tem que ter a tecnologia de uma moeda única. Porque hoje você tem várias moedas criptografadas. No tempo do anticristo, eles vão falar, acabou, não vai ter 20, vai ter uma só. Entendeu? Então eles acabam com tudo, mas a tecnologia já existe.
A parte de religião acabou, não vai mais poder ter. Vai ter que ser essa aqui. E, obviamente, na minha opinião, nessa época, as pessoas vão estar, na grande maioria, já chipadas, todas elas, dentro de 10 anos, Leandro, você não vai mais ter uma montadora de carro fazendo carro que não seja inteligente. Sim. Entendeu? Então, eles dizem, daqui 10 anos, vai ter os carros antigos ainda, mas daqui 10 anos você vai comprar um carro novo, você não precisa nem dirigir. Você vai botar lá o destino para onde você quer ir, ele vai pegar e vai dirigir. Ele vai E ter está indo tudo inteligência muito rápido, né, pastor? A velocidade com muito que as rápido. coisas estão acontecendo agora é surpreendente. E por isso que o 5G é tão importante, porque isso tudo não seria possível se você não tivesse uma velocidade da internet muito grande. Então, por exemplo, vai melhorar muita coisa? Sem dúvida. Hoje o camarada está precisando de uma operação, ele vai ser operado por um médico na Alemanha, aqui no Brasil, por um robô. E para que isso seja Isso é possível, incrível, né? a velocidade da internet, o delay, não pode ser mais do que 1/4 de segundo. Entende? Então o cara vai comandar lá da Alemanha o robô, e o robô vai fazer a operação e tirar o tumor do paciente no Brasil. Vai ter milhares de benefícios, entendeu, para o 5G. E é isso que o mundo vai ver. O que o mundo não vai ver é que junto com isso vem o controle, vem a capacidade deles interferir na sua vida, e é assim que vai acontecer. Eu penso que... Agora, quando o anticristo surgir, pastor, eu acredito, lógico, a igreja vai saber que é o anticristo, né? Ele vai surgir como esse líder mundial, esse governador mundial, não é? E eu creio que vai ser um período de muitas conversões, né? Porque eu acho que a igreja vai, assim, já tem, com esse avanço da internet, as igrejas já estão pregando, mas eu acredito que, porque ali é a reta final, né? Ali já não vai ter Então, mais tempo a perder. você vê que coisa. A questão é bem espiritual. O anticristo parece estar se mostrando muito, mas no mundo espiritual, o rebuliço que a igreja está fazendo é uma coisa extraordinária. Entendeu? É extraordinária. Tem pessoas se convertendo, milhares de pessoas se convertendo. As pessoas escrevem para mim dizendo, pastor, eu ia me matar. Eu vi um seu vídeo e eu me entreguei para Jesus. Pastor, eu estava vivendo no pecado. Eu abandonei. Por conta de quê? Dessa mensagem que Jesus vem buscar a igreja. Então, a Bíblia chama, né, da bendita esperança de você ter Jesus voltando, está fazendo com que as pessoas se entreguem para Cristo, se convertam de fato, se santifiquem, se arrependam, voltem para a igreja. Então, eu digo para as pessoas, temos que usar a mídia, sabe? Temos que usar. Vão te chamar de louco. Aqui no Brasil já tem alguns que me chamam de louco, mas não estou nem aí, sabe? Eu estou pregando a palavra, eu vou entregar o recado de Deus. E pronto, a minha responsabilidade é pregar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu agradeço muito a Deus por todas as pessoas que têm me ajudado, que têm compartilhado os vídeos. Viu? Você que está chegando aqui agora, que não me conhece, que talvez seja seguidor aqui do Pastor Leandro, por favor, se inscreve no meu canal. Se você está aqui, que é do meu canal, se inscreve aí no canal do Pastor Leandro, da igreja, como é que chama? Desculpe. Life in the Spirit Church. Life in the Spirit Church, é o nome desse Instagram aqui, ó. Curta, Isso. Vamos promover essa unidade na igreja. Porque o que importa é a gente proclamar Jesus, gente. Não temos que ficar preocupados, essa é a minha denominação. Não, a gente tem que pregar Jesus. Ainda que a gente tenha as nossas próprias igrejas, nós temos que pregar Jesus, porque é isso que vai levar as pessoas para o céu, né? Não é a placa da igreja. É o reino, é o reino. A gente tem que olhar o reino, pensar no reino. Somos o corpo de Cristo, né? E olha que maravilha. Eu vi aqui gente realmente de vários lugares, Portugal, Itália, né? Passou mais aqui, Irlanda, tem um pessoal que está nos acompanhando, muita gente do Brasil, Inglaterra. Eu vi dos Gente, Estados Deus Unidos abençoe. também. Eu vi dos Estados Unidos também, viu, pastor Leandro? Estados Unidos. Poxa, que legal, né, pastor? Que legal como a internet proporciona momentos como esse. E a gente está aqui, ó, falando de Jesus, não é? Levando uma palavra de fé, de esperança, de amor para as pessoas.
Pastor, como é que o senhor vê essa situação no Brasil aí? A igreja, quer dizer, o STF determinando se pode ir para a igreja, se não pode, fecha, abre, não é? E como é que o Parece senhor que agora avalia tudo vão, isso? parece que agora, pelo menos aqui em São Paulo, eu ouvi dizer que o governador vai flexibilizar de novo, porque deu uma diminuída no número de mortes e principalmente de internações, então parece-me que ele vai reabrir de novo. Eu acho que a igreja tem que estar ativa mesmo quando está fechada. Porque você pode fechar o templo, mas você não pode fechar a igreja. A igreja está trabalhando, nós temos que trabalhar, e mesmo quando voltarmos, não podemos deixar de trabalhar pela internet. Agora, isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? E para mim, isso é uma estratégia do inimigo de roubar aquele hábito saudável que o crente tinha. Domingo é dia de igreja. Hoje está todo mundo Comunhão, tá achando junto. confortável, né? Assistir de casa, tomando um cafezinho de pijama, é maravilhoso. Só que eu sempre, eu até postei essa semana um vídeo falando, gente, quando abrir, voltem para a igreja, porque as crianças, os adolescentes, se eles não tiverem o hábito de ir para a igreja, muitos desses vão se perder. Então, pelo amor dos filhos, dos netos, voltem para a igreja, gente, quando for possível. Aí tem uma previsão de voltar, Leandro? Olha, parece que em maio vai poder voltar, não é? Quando eles deram essa autorização ano passado, o máximo era 50 pessoas, né, que podia ter nos cultos. Então a gente está com essa expectativa que em maio agora vai reabrir. O senhor vê, desde dezembro parado. E aqui a gente não pode visitar ninguém nas casas, você não pode ir nas casas de ninguém, né? Então a gente se reúne também aqui pelos aplicativos, né? Pelas ferramentas que nós temos, é a forma da gente poder, né, tá ensinando, tá conversando, tá pastoreando as pessoas. E eu acredito que em maio agora vai dar uma flexibilizada, porque vai chegar o verão aqui na Europa, né? E o pessoal vai viajar, entendeu, pastor? Eu acredito que eles vão dar uma, Ó, vão abrir. tem um irmão aqui, o brother Trailblaze, aí deve ser do Reino Unido, né? E também tem a Madalena Lopes, lá dos Estados Unidos. Olha, tem lá Londrina, Paraná. A Fernanda Fábio deve ser aí da sua igreja, da É Irlanda. daqui. Então, olha, aqui tem Suíça, também Maria Carvalho, a bandeirinha da Suíça, a Lídia também. A turma tá tudo aí, tá tudo aí. O mundo tá se juntando aí pela palavra de Deus. Ó, New York, a Silvana, Patrícia Bênção pura. Soares, tem Holanda aqui também, ó, tem Paraíba. Que legal. Pastor, nem sei quanto tempo a gente está aqui, mas para a gente. Oi, para a gente poder encerrar aqui, queria que o senhor deixasse uma palavra aí para o pessoal, né? A gente tem perdido aí tantos amigos com essa pandemia, familiares. Eu creio que pessoas que estão nos assistindo aqui talvez estão com pessoas internadas, né? Estão com pessoas aí precisando de uma ajuda. Queria que o senhor ficasse à vontade aí, deixasse uma palavra para todos nós. Bom, Leandro, primeiro dizer que foi um prazer te conhecer, muito obrigado pelo convite. Mandar um beijo para todo mundo aí da Irlanda, da sua igreja, também para todos os queridos que estão conosco aqui. O que eu queria dizer para vocês é que a vida é muito passageira. Vivam para Jesus. Para aqueles que perderam seus entes queridos, eu já perdi pai, já perdi mãe, já perdi um irmão, é muito triste. Mas isso aqui não é o fim. Dentro de muito pouco tempo, todos nós estaremos juntos com eles, com Jesus. O que eu queria dizer para vocês é que amem a Deus, busquem ao Senhor, se fortaleçam no Senhor, porque esse é o tempo da igreja se levantar como um farol. Nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos membros do reino de Deus, e Deus nos deu autoridade para pregar a palavra. Então, fortaleça-se no Senhor, não permita que o diabo, sabe, destrua a sua fé, a sua alegria, a sua comunhão com Deus. Busque ao Senhor, se fortaleça. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça bastante mensagens, leia a Bíblia, adore o Senhor, encha a sua vida
do Espírito Santo de Deus, porque Deus quer usar você como um farol, como luz, luz do mundo e sal da terra. Então essa é a minha palavra. Vamos trabalhar para Jesus, vamos orar uns pelos outros. Quando souber de alguém que está triste, procura ajudar, procura amar de verdade, de fato, porque a igreja ela é muito forte quando ela está junta. Então, queria mandar um beijo para todo mundo, para vocês. Agradecer mais uma vez, Leandro. Fiquem com Deus. Pastor, brigadão, olha, sou muito grato mesmo. O senhor não sabe como eu estou feliz por esse momento aqui, sabe? Deus abençoe. Amém. Todo mundo que acompanhou aí. Mais uma vez eu peço, acompanhe a gente aí no Instagram para você conhecer um pouco mais do trabalho aqui na Europa. Esteja orando por nós, pelas igrejas missionárias, por todo o trabalho aqui na Europa, porque não é fácil, não é fácil, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, não é? Que Porque o Senhor a igreja fortaleça a sua vida, do pastor, do ministério. E, gente, vamos curtir aí o Life and Life and the Spirit, Spirit Church, tá Spirit aqui. Church. E vamos ajudar essa igreja a fazer a obra de Deus. Olha lá, o Marcos Tex, lá de Orlando, na Flórida, meu amigo. Deus abençoe, gente. Beijo grande para todos, viu? Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe, gente. Um abraço. Boa noite a todos. Valeu, pastor. Maravilha. Gente, Deus abençoe a todos. Olha, foi muito bom esse bate-papo aqui com o pastor Lamartine, né? Não deu para a gente ler os comentários aqui, porque é muita gente escrevendo. A gente chegou a ter mais de 600 pessoas aqui participando, né? Mas quero aqui desejar uma ótima noite para vocês. Que Deus abençoe, gente de todos os lugares. Quem escreve aqui, glória a Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso aí mesmo, a gente crê nisso, né? A igreja do Senhor é poderosa e nós vamos vencer. Amém? Glória a Deus. Bastante gente aí. Nossa geração é forte, eu creio nisso. O Senhor vai nos dar vitória, né? Então, quem sabe você que está aí desanimado, como o pastor Lamartine falou, ouça a palavra, fique firme na palavra, não é? Vai para a igreja, não deixa Deus não. O nosso socorro vem do Senhor. Não é? Eleva os meus olhos para o monte, como diz o salmista. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É nele que está a nossa confiança, é nele que está a nossa força. E creia, o Senhor ele vai reverter essa situação e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, Life and the Spirit Church, você nos encontra no Facebook, você também nos encontra no YouTube, Life and the Spirit Church, e aqui no nosso Instagram, tá bom? Lá tem um link que você vai poder acessar todas as nossas redes sociais. Esteja orando por nós. Deus abençoe aí o pessoal dos Estados Unidos, da Itália, Suíça, Portugal, Brasil, Irlanda, aonde mais? Boa tarde aqui, povo de Deus. Maravilha, gente, que legal. Deus abençoe, uma ótima noite a todos. Fiquem na paz. Beijo.